Arte medieval e Renascimento. Pré-romano, bizantino e romano. Depois da queda do Império Romano Ocidental, foi aberto um período da história que foi denominado às vezes de Idade das Trevas, porque é pouco que se conhece dele e certamente escuro o que intuímos. As formas artísticas são fragmentadas e se intensificam nestes anos, evoluindo de acordo com o grau de romanização, alcançando em cada região europeia e do caráter de sua tribo invasora. Nesse período, enquanto as tribos germânicas contribuem com seus gostos de matérias de cores, como pedras preciosas e esmaltes, ou suas habilidades de orfebres, nos desenhos lineais intrincados e de temas de animais, os cristãos renunciam à escultura por medo a que as imagens sagradas sejam adoradas por si mesmas. A pintura, sem embargo, recebe o apoio do Papa Gregório no século VI, já que, em sua opinião, as imagens podem ser para os analfabetos o mesmo que seria a escritura para os que sabem ler, sentença que será lembrada muitas vezes nos séculos seguintes, para justificar uma arte religiosa de função exclusivamente didática. Em troca de seu direito a existir, a pintura deve se desfazer de toda beleza desnecessária, limitando a narrar da forma mais direta possível os fundamentos da religião cristã. Se completa assim a ruptura do legado artístico clássico, iniciada já no último período do Império Romano, com o resultado que as artes figurativas entraram em um período antirrealista, comparado ao da arte egípcia, que se prolongará durante mais de 800 anos. Por enquanto, o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, se questiona de forma mais violenta o papel que as imagens devem desempenhar na religião. Os destruidores de imagens, chamados iconoclastas, tomam o poder no ano 745, detendo durante um século toda a produção de imagens. Ao redor do século IX, retornam as imagens pintadas à arte bizantina, que além de ser útil para o ensino dos dogmas cristãos, passam a ser consideradas sagradas. Ao evoluir e se depurar, cristalizam em ícones que não podem ser de nenhum modo alterados, porque simbolizam a perfeição dos dogmas de fé. Apesar de seu caráter estilizado, os ícones herdam ainda algumas conquistas da arte grega, que se tinha perdido completamente na Europa, como o modo em que se prega as vestimentas nos corpos, o modelado das formas por meio de claro escuro, uma intuição rudimentar do espaço. Mas esses traços ficam sempre vinculados à rigidez conceitual do novo estilo. Apesar de algumas tentativas de unificação dos territórios do antigo Império Ocidental como levada adiante por Carlos Magno no século IX, a arte europeia não encontrará um verdadeiro estilo até meados do século XI, a qual tem origem as formas arquitetônicas do estilo romano. Nele se conclui os experimentos estilísticos realizados nos séculos precedentes, em toda a Europa, e também as influências oriental e bizantina, recebidas através da Itália, da Espanha e mais adiante pelo contato direto com o Mediterrâneo Oriental. É recuperada a forma da Basílica Romana com uma nave central dirigida ao apsídeo do coro, onde o sacerdote oficializa a missa a 2 ou 4 naves laterais.
Às vezes, é acrescentada outra nave de nome cruzeiro, que é perpendicular à principal e a curta antes do coro, formando uma cruz. As colunas originais das basílicas romanas são substituídas por robustos pilares. As paredes adquirem uma grossura inusitada, com poucas janelas e torres altas, que conformam um conjunto de sombria espiritualidade e certo ar de fortaleza. A principal preocupação dos primeiros arquitetos romanos é de substituir os tetos de madeira das primitivas basílicas por coberturas de pedras, muito mais nobres e duradouras. Sem embargo, os conhecimentos técnicos necessários para abobadar adequadamente a nave principal foram perdidos durante a Idade das Trevas, pelo que foram necessários muitos testes antes de alcançar de novo soluções viáveis como a abóbada de canhão. Apesar de suas muitas variantes, esse tipo de abóbada mantém sempre sua forma de meio cilindro, unindo seus dois muros paralelos, que na realidade pode-se interpretar como uma sucessão de arcos de meio ponto, sobre grossos pilares ou diretamente nos dois muros a entrelaçar. Os pesos alcançados pelo acúmulo de pedras são tão descomunais que condicionam a estrutura geral de todo o edifício, fazendo-se mais sólido e robusto que qualquer outra construção anterior. Para tentar diminuir o peso da abóbada de canhão, se ensaia a cruzada construída a partir de pares de arcos cruzados em diagonal e preenchendo os espaços intermediários de forma triangular por materiais menos pesados. No estilo romano, a pintura e a escultura são integradas no edifício, quase como um elemento arquitetônico a mais, convertidas em entradas principais de paredes do fundo do coro, em algo como painéis informativos sobre os dogmas da fé cristã. As figuras aparecem solenes, hierárquicas e perfeitamente adaptadas ao espaço arquitetônico no qual se encontram, já seja esse no tímpano, que é o espaço semicircular sobre a entrada da igreja, os capitéis das colunas e as batismais, e as duas peças retangulares e alongadas a cada lado das portas, que recebem o nome de rambas. A desconfiança à realidade sensorial das coisas, típica da sensibilidade medieval, está na base desse estilo, propositalmente primitivo e simbolista, somente atenta à expressão dos valores reais, mas cuja rigidez é só aparente, pois o artista tem liberdade para encolher, puxar ou distribuir as figuras até sua perfeita fusão com a estrutura arquitetônica.
Na pintura, a simplificação de traços das figuras permite adaptá-las ainda com maior liberdade que a escultura, a qualquer geometria que reforce a mensagem que se deseja transmitir. E o mesmo pode-se dizer da cor, de modo que nunca a pintura europeia se encontra tão perto como agora de se converter numa verdadeira escritura de imagens, liberada de quase todo o compromisso de aparência das coisas e perfeitamente adaptada a um público analfabeto, que, sem embargo, aprendeu a ler muitas imagens. À medida que se aprofundam os conhecimentos técnicos dos arquitetos durante a segunda metade do século XII, se faz possível aliviar alguns elementos da estrutura com a certeza de que o edifício não irá cair. Os muros no meio dos pilares, por exemplo, são na realidade imprescindíveis, pois o peso da abóbada cruzada cai diretamente sobre os pilares. Estes, pelo seu lado, acabam ficando cada vez mais finos, acrescentando neles pedacinhos de finas colunas, porque as abóbadas cruzadas foram ficando mais leves ao mesmo tempo que ganhavam complexidade. Neste modo, os muros começam a ser substituídos por vitrais e janelas, deixando que a luz penetre livremente no interior das naves, baixo novas e místicas colorações. O conjunto de todas essas modificações do modelo romano acaba formando no norte da França um estilo já completamente ciente de si mesmo, que séculos depois será denominado em forma de desprezo pelos italianos estilo gótico, referindo-se equivocadamente aos godos e, em geral, aos povos chamados de bárbaros, já que nunca antes um estilo arquitetônico europeu tinha se distanciado tanto dos modelos clássicos greco-romanos. A nova espiritualidade reinada na Europa nos séculos XII e XIV parece determinar, além de um impulso de rejeição às naves, que força a procura de um novo tipo de abóbada que se possa puxar à vontade para o alto. Isso é conseguido substituindo os arcos de meio ponto das primitivas abóbadas cruzadas por outros chamados apontados, que estão constituídos por duas curvas que se cortam no ponto mais alto do arco. Este vértice, meio de comprido, pode se elevar muito por cima da parte mais alta da circunferência do arco de meio ponto, permitindo um progressivo alongamento vertical das abóbadas e, com ele, o crescimento em altura de toda a edificação. O arco apontado é utilizado também nos traços de janelas e vitrais, que conhecem uma evolução contínua, a formas cada vez mais complexas, até chegar no século XV, a incorporar sinuosos vértices a modo de chamas, o que motiva o apelido de gótico flamejante. A progressiva elevação da estrutura, sobretudo na nave principal, aumenta as tensões laterais, ou para fora, que fazem suportar os pilares.
Para fazer frente a isso, se faz necessário recortar os pilares exteriores das naves laterais, por meio de robustas saliências encostados neles, chamados contrafortes, coroados às vezes com arbustos de pedras ou pináculos. Os contrafortes recebem a pressão que a abóbada da nave principal exerce nos lados, através de uns arcos chamados arcobotante, que lança a parte superior de pilares e contrafortes. A proliferação de arcobotantes, pináculos e outros finos acessórios sobre a estrutura principal concedem ao exterior de algumas catedrais góticas um aspecto fantástico, como de esqueleto de animal pré-histórico. O monumento simbológico do estilo gótico é a catedral, como expressão máxima do novo orgulho e dinamismo das cidades europeias durante o final da Idade Média e, sobretudo, como vínculo espiritual entre todos os cidadãos que conseguiram eleger com um esforço coletivo com frequência prolongado durante várias gerações. O contraste entre essas grandes e deslumbrantes edificações de pedras e luz, verdadeiras antessalas do céu, com as muito humildes moradias de seus frequentadores, é sem dúvida estimulante, preparando o espírito para o fervor dos seus filhos. A escultura gótica parece perseguir o mesmo efeito de grandeza que as formas arquitetônicas, com figuras cada vez mais graciosas e sinuosas à medida que avança o estilo. Por mais que as figuras continuem fundidas ao princípio das formas arquitetônicas, tal como acontece no período romano, se começa a liberar, pouco a pouco, a opção construtiva e, ao mesmo tempo, a rigidez formal que tal função nos impõe. Os personagens começam a se individualizar pelos traços e atitudes, e sua roupagem se prega de novo em vistosas quedas que deixam perceber as formas do corpo. Se restabelecem de fato a observação da realidade aparente das coisas e certa conexão com o mundo clássico que a arquitetura tinha conseguido esconder. Sem embargo, este novo interesse pelo mundo sensível, que comparte em escultura e pintura, e que começa a afastá-las do simbolismo, que a fé paleocristã introduziu nas artes, é um impulso paradoxo por uma crença ainda mais recente, que tenta aproximar as imagens sacras à sensibilidade da ordem comum. A Itália continua pegada ao espírito bizantino na obra de artistas como o Cimabue. Até um discípulo dele, de nome Giotto, revolucionava desde Florença as formas aprendidas. Seu estilo é baseado na representação do espaço tridimensional, na qual as figuras se movimentam, a humanização delas no seu aspecto exterior, expressões de gestos e na total observação direta da natureza antes que o esquema tivesse sido estabelecido.
Durante o século XIV, o estilo gótico entra numa fase de crescente refinamento. Se escolhem numerosos edifícios públicos e civis que refletem o novo poder de suas cidades e instituições. Na Inglaterra, o gótico chamado de primitivo, de influência francesa, deixa passagem ao estilo enfeitado, em que a decoração ondulante se multiplica em abóbadas e fachadas. A fusão do estilo francês, italiano e flamenco origina no último quarto do século XIV o que se começou a chamar de estilo internacional, principalmente como em pintura, como expressão da unidade cultural e religiosa, que pela primeira vez e também última em muitos séculos parece aproveitar da Europa mais além dos seus problemas políticos. É recuperado no retrato o gosto pela fidelidade do modelo, qualidade praticamente ausente desde a arte romana e cultivadas agora nas esculturas de donantes e tumbas. El Bosco é sem dúvidas um dos pintores mais originais de todos os tempos, conhecido sobretudo por composições polêmicas, em que inumeráveis criaturas às vezes monstruosas protagonizam cenas que são ainda mais chocantes, por ter supostamente uma intenção moralizante. O olhar gosta de se perder como no Jardim das Delícias, onde não é difícil deixar de descobrir um novo detalhe cada vez que o contemplamos. O sentido de humor do El Bosco e sua alucinada vivência cultivam por igual, desde o primeiro momento compondo obras que parecem estar mais além de qualquer convenção sobre a beleza, porém sem renunciar completamente a ela. Durante a Idade Média, convive entre os italianos a lembrança da antiga grandeza de Roma, o esplendor que a arte e a cultura alcançaram lá antes das invasões germânicas. Em seu espírito foi imposta a ideia de que cedo ou tarde haverá de reaparecer o esplendor das formas clássicas em um renascer da cultura. Os 1000 anos que separam o declínio do Império Romano são vistos como uma sombria transição, uma idade intermédia e seu esperado renascimento.